Olá, galerinha do céu, santa noite pra vocês. Não sei que horário você está vendo, mas eu estou aqui com mais uma palavra do dia. Bom, hoje o assunto que Deus colocou no meu coração para mim conversar um pouquinho com vocês é sobre a idolatria. Bom, então vamos começar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora, ela que é nossa mestre e nossa rainha também, para que assim nós possamos conduzir este momento. Por isso, rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Bom, vamos começar. Se a gente for pegar no nosso dicionário o que significa essa palavra, vai estar escrito o seguinte: idolatria, culto prestado a ídolos, amor ou paixão exagerada. Bom, vamos exemplificar isso através da palavra de Deus. Lá em Êxodo 32, vamos falar sobre o bezerro de ouro. Bom, o que acontece nessa passagem? Moisés, que era o profeta daquele povo, porque Moisés era o meio qual Deus usava para falar com aquele povo, com o povo escolhido de Deus. E dessa maneira, Moisés, para falar com Deus, sobe ao Monte Sinai. Quando ele sobe ao Monte Sinai, ele demora 40 dias e 40 noites, porque ele está falando com o Senhor. É onde Deus dá os 10 mandamentos para ele. Só que enquanto ele está lá, e ele demora todo esse tempo, o povo fica impaciente. O povo sente falta de um líder que o liderava, que os guiava. E o que acontece? Moisés deixa o seu povo com Arão. E nesse momento, o povo começa a sentir falta desse contato com Deus, do seu líder. Ele se sente perdido. E nisso o povo se perde e constrói um Deus. Pede que Arão construa um Deus para que eles possam adorar. Porque Moisés não ia voltar mais. Quem é esse Moisés? Né? E nisso é fabricado esse bezerro de ouro. Enquanto Moisés está lá no Monte Sinai, Deus fala com ele: vai, desce, porque o meu povo se perverteu. Eles construíram outro Deus e começaram a adorá-lo. E isso não agradava o coração de Deus. Porque eles pegaram e colocaram outra coisa no coração deles. Que não era Deus mais. Deus não era o centro mais da vida daquele povo. O Deus que já se havia revelado a eles. O Deus que era o amor, que já tinha manifestado seu poder a eles por meio de Moisés. Por meio também das nações que Deus tinha manifestado no meio daquele povo. E nisso, o Senhor fala para Moisés que aqueles que não se arrependessem disso seriam destruídos. E nisso acabam morrendo 3.000 israelitas. Bom, Moisés também intercede por aquele povo como líder. Ele faz o que ele pode, da maneira como ele pode. Porque ele era mediador entre Deus e aquele povo. E dessa maneira, eu quero continuar dizendo para vocês. Aqui no versículo 9 vai dizer: Yahvé disse a Moisés: tenho visto a este povo, é um povo de serviço dura. Ou seja, o povo era um povo difícil, estava com um coração difícil, que mesmo tendo conhecido a Deus, ainda se encontrava distante dele. E como isso acontece no dia a dia, a gente conhece a Deus, mas a gente troca ele por tantas outras coisas. E continuando falando um pouquinho sobre isso, eu quero falar um testemunho meu para vocês. Eu, não faz muito tempo, Deus me deu uma promessa. Só que, infelizmente, eu depositei a minha confiança e a minha esperança não em Deus, mas em pessoas, coisas, situações, talvez em mim mesma, na minha prepotência, na minha arrogância, no meu orgulho. Porque Deus tinha me dado. Só que ao invés de eu estar em Deus, de eu confiar nele, de eu esperar nele, eu troquei ele
por outras coisas. E nesse tempo, eu perdi isso. E não foi uma coisa fácil pra mim, porque quando Deus te dá uma coisa e você perde isso, dói muito. E exemplificando isso, eu quero ir lá agora na passagem em Gênesis, onde Esaú cede seu direito de primogenitura a Jacó. Isso eu quero ler para vocês. Eu desejo que essa palavra possa produzir muitos frutos na tua vida hoje. Então, lá em Gênesis 25, no versículo 29 ao 34, está escrito o seguinte: certa vez, Jacó preparou um cozido e Esaú voltou do campo esgotado. Esaú disse a Jacó: deixa-me comer dessa coisa ruiva, pois estou esgotado. E por isso é que ele foi chamado de Edom. Jacó disse: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Esaú respondeu: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó retomou: jura-me primeiro. Ele lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Isso é tão grave, mas ao mesmo tempo tão doloroso, porque como nós podemos fazer isso com Deus? Porque lá nos 10 mandamentos, como Deus revelou isso no coração de Moisés, a Moisés, desde o Antigo Testamento, o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a idolatria entra nisso. Quando a gente não ama Deus sobre todas as coisas, como eu falava no vídeo anterior, a gente não consegue amar a si mesmo, não consegue amar o próximo, não consegue amar as coisas com liberdade. Coisas vão entrando, tomando lugar de Deus na nossa vida. Isso machuca muito, porque, como eu contei a minha experiência para vocês, é um sofrimento muito grande que a gente passa por conta disso. E as leis, os mandamentos, não servem para nos punir. Não é porque Deus é chato, Deus não se importa com a gente, que Ele deu os mandamentos, mas pelo contrário, porque Ele nos ama tanto, que Ele nos deu todos esses mandamentos como leis de proteção para nós. Porque Ele sabia que tudo que fosse contrário a isso ia nos ferir, porque o pecado nos fere. E eu não sei o que está ocupando o lugar de Deus hoje no teu coração. Eu não sei se é uma pessoa, se é um relacionamento, se é a tua família, se é as tuas preocupações, se é a tua doença, se é a tua ansiedade, se é a tua depressão. Eu não sei se talvez é o dinheiro, eu não sei se talvez seja também você mesmo que está se achando o Deus da tua própria história. Porque hoje, infelizmente, se a gente for pegar, isso não é um assunto de hoje. É um assunto que vem desde lá da Idade Moderna, onde se deixou-se o quê? Deus de lado e o homem ocupou o centro da história. Porque antes nós vivíamos na Idade Média o teocentrismo e agora, até hoje, a gente vive o antropocentrismo, o homem no centro. E isso fez com que o homem se fragmentasse de tal maneira que hoje o homem, ele é um homem insaciável. É um homem que vive inquieto, em busca sempre de algo que ele não sabe. E o que é essa inquietude? Santo Agostinho, gente, um grande santo da nossa igreja, ele falava que ele procurava fora, estava dentro. E quantas vezes nós fazemos isso? Eu fiz isso. Eu, que sou uma pessoa completamente inquieta, eu me identifico muito com o Santo Agostinho, sabe? A minha alma é uma alma muito inquieta. Eu desejo demais de Deus, porque às vezes a gente procura fora, mas o que a nossa alma mais almeja é Jesus. Eu muitas vezes passando por problemas, por situações, eu me esqueço assim, nossa, Jesus. Diante de Jesus, parece que todas as coisas se resolvem, todas as coisas, meu coração se acalma e ele começa a falar no meu coração. E muitas vezes, quando a gente enfrenta problemas, ou quando Deus começa a falar com a gente, ou quando acontece alguma coisa, a nossa tendência é fugir. Fugir da dor, fugir do sofrimento, fugir de Deus. E a palavra de Deus, ela não é para passar a mão na nossa cabeça. Ela é realmente para nos intrigar, sabe? Para fazer a gente mudar de vida, para trazer conversão. E a cruz
A cruz, ela não é exceção, gente. Ela é regra e nós vamos passar pelo sofrimento porque o sofrimento nos santifica, nos edifica e nos torna santos. Muitas vezes a gente vai passar por coisas que a gente não entende, que a gente não compreende. Mas eu aprendi uma coisa durante esse tempo, que é aceita, confia, pega, depois no fim agradeça. Porque às vezes a gente reclama tanto e a gente se esquece de agradecer a Deus, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Além dele ser o Deus do impossível, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que você precisa, ele conhece suas necessidades e mais do que tudo ele te ama. E quantas vezes Deus é obrigado a responder nossas orações, mas nós deixamos ele de lado. A gente não quer ouvir o que Deus tem pra falar, a gente quer fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, da maneira como a gente quer. E, bom, a nossa consciência nos acusa. Porque quando a gente toma uma decisão, eu falo assim que eu demoro muito tempo pra tomar uma decisão. Eu falo, nossa, pra mim é muito difícil, muito difícil. Mas eu costumo dizer que quando eu tomo uma decisão é pra sempre. E... sabe? É assim, quando a gente comete um pecado, ou quando a gente toma uma decisão, a consequência nunca vem agora. A consequência vem depois. E a nossa consciência nos acusa. E nossa consciência nos acusa de tal maneira que parece que enquanto a gente não confessa, a gente não volta a essa aliança com Deus novamente, de novo, parece que a gente não consegue nem olhar para Jesus sacramentado, a gente não consegue conversar com ele, a gente se afasta dele. Só que Jesus, ele ama o pecador, ele rejeita o pecado. Então, eu quero te convidar hoje a fazer esse processo de se reconhecer pequeno, sim, diante de um Deus grande, para que ele possa te engrandecer nas tuas misérias, nas tuas fraquezas. Porque São Paulo diz que é quando eu sou fraco, então que sou forte. Porque não sou eu, é Deus que é em mim. É a graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, gente, quem de nós estaria aqui? Quem seria digno de estar na presença dele? Então hoje eu peço que você possa fazer um exame de consciência para que você possa analisar o que tem feito com que você se afaste de Deus. O que, de alguma maneira, o que tem ocupado o lugar de Deus na tua vida. E sabe, não vai ser de um dia pra noite, porque não foi do dia pra noite que eu consegui vencer um pecado da minha vida. É um processo, sabe? É aquilo que todo dia você vai, às vezes você cai, tem que se levantar, você machuca, mas você vai lá todo dia, lava a ferida novamente, faz o curativo, começa. É luta. E outra, a gente tem que entender também que a gente não consegue por nós mesmos, que é graça, mas que não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos. E sim contra espíritos malignos espalhados pelos ares. E a palavra nos diz isso. E muitas vezes a gente combate pessoas, né? A gente quer combater o nosso pecado, vamos supor, se talvez teu pecado hoje está sendo idolatria, está trocando Deus por alguma coisa. Ou fazendo como Jacó fez. Deus te deu uma coisa e você está trocando por outra. Eu não sei. Mas você não vai vencer o teu pecado combatendo pessoas. No sentido de que, eu tô trocando Deus por uma pessoa, por um relacionamento, vou simplesmente extinguir, enfim, cansar essa pessoa na minha vida. Não, a mudança tem que vir de você. Você que tem que colocar Deus em primeiro lugar na tua vida e entender que, primeiro, Deus. Afinal, Ele é teu Criador, Ele que te fez, Ele que sabe o motivo, a razão pelo qual você foi feito. Você nasceu pra fazer, qual é o propósito da tua vida, qual é o sentido. Porque muitas vezes é isso que acontece. As pessoas perdem o sentido da vida delas porque elas se afastam do essencial. E acontece várias coisas na nossa vida. Como eu tava com um irmão meu de comunidade, que às vezes é uma avalanche de coisas pra nos tirar do essencial. E muitas vezes a gente se perde, sabe? A gente se encontra perdido. A gente não sabe o que fazer. E é uma luta, gente. Eu quero te convidar hoje a fazer esse exame de consciência. Eu quero rezar por você hoje.
Quero pedir que o Espírito Santo possa te conduzir hoje, te guiar, e possa ir mostrando as situações no qual você tem trocado Deus. Talvez por uma rede social, talvez por um filme, por uma Netflix. Quero pedir ao Espírito Santo de Deus para que ele possa agora, neste momento, ir no teu coração, trabalhando no teu coração para que você possa dar não só margem, mas dar todo o espaço que Deus precisa para que ele possa adentrar na tua vida e realmente mudá-la, transformá-la. Para que hoje ele possa te trazer a graça da conversão verdadeira através dessa palavra. Para que você não possa mais negociar com o diabo o que Deus te deu, mas para que você possa hoje tomar consciência da tua eleição. Porque na palavra de Deus, em Mateus 5,48, se eu não me engano, vai nos convidar: sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Ou, em outras traduções, sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Então eu quero pedir hoje que também Nossa Senhora, ela que é o Forma Dei, o molde dos cristãos, possa também hoje, neste momento agora, ir te formando, te modelando. Assim como o vaso no modeleiro que é Jesus, possa ir te moldando neste momento, para que você possa se adequar à vontade de Deus. Possa voltar para o centro da vontade dele, colocar ele em primeiro lugar da tua vida e amar as coisas, liberdade, as pessoas, amar você mesmo. Porque talvez também você não ame a si mesmo. E por conta de você não amar a si mesmo, você não amar Deus, você não consegue, de tal maneira, por conta dessa rejeição, conciliar tudo isso. Então peço agora que o Espírito Santo possa te conduzir neste momento. Você possa fazer um exame de consciência e voltar-se verdadeiramente para Deus. Rasgar teu coração. Porque muitas vezes a gente quer se relacionar com pessoas, mas a gente não tem Deus antes. Por conta disso, a gente não consegue se relacionar bem uns com os outros. Então que você possa hoje voltar para a tua intimidade com Deus. Voltar para aquilo qual Deus tem colocado no teu coração, tem te chamado, tem ansiado por ti. Porque a nossa alma anseia por mais, a nossa alma está sempre inquieta. A gente não sabe pelo quê. Hoje eu quero trazer resposta para a tua pergunta. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, já nos trouxe ensinamentos, nos ensinou como viver. Você possa hoje tomar consciência de tudo que Deus tem para tua vida. Consciência dos teus atos, do que você tem feito, dos teus pecados, e possa realmente hoje se arrepender e voltar inteiramente para Deus. E vencer o teu pecado. Eu não sei se o teu pecado está sendo idolatria. Pode ser que seu pecado não seja idolatria. Pode ser que seu pecado seja desobediência, no sentido que você não honra os seus pais. Se você mora em uma comunidade que você não obedece aos seus superiores, não os respeita. Talvez o teu pecado da idolatria, porque idolatria não envolve, igual você falou no dicionário, vem trazer a tradução, envolve paixões exageradas, mas muito mais do que isso, a idolatria pode ser as tuas preocupações. Talvez você tenha se preocupado tanto, não tem deixado Deus cuidar das tuas coisas, e as tuas preocupações têm tomado o centro da tua vida. Sabe? Enquanto Deus não for, enquanto outras coisas foram sendo da tua vida, preocupações, problemas, pessoas, situações, você mesmo, as tuas vontades, o teu querer, enquanto Deus não for o centro, as coisas não vão voltar para o lugar. Mas quando Deus for o centro, tudo vai se encaixar. As coisas vão voltar para o seu devido lugar. Você vai conseguir realmente viver uma vida plena. O Deus te chamou. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, que eu possa, Senhor, conduzir essas pessoas hoje a ter plena consciência dos seus pecados, para que elas possam se arrepender verdadeiramente hoje, serem tocadas por Ti, que elas possam ser cheias do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Batiza, Senhor, essas pessoas com o Teu Santo Espírito. Faça com que elas sejam santas, nós possamos nos eternidade. Céu. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Espero que vocês sejam santos. E um dos meus lemas é: tudo com Jesus, nada sem Maria. Espero que vocês possam estar sempre com Jesus, fazer tudo com Ele, mas não fazer nada sem ela. Bom, quero agradecer também a todos que têm nos acompanhado aqui. Dizer que Deus possa abençoar imensamente a tua vida, para que você possa cada dia mais
buscá-lo incessantemente enquanto ele se deixa encontrar. E também quero hoje dizer para vocês que vocês possam cada dia mais buscar as respostas das perguntas de vocês. Não sejam ignorantes, não sejam passivos, mas busquem o conhecimento. Busquem verdadeiramente ser naquilo na essência no qual Deus o chama a ser, que é sal da terra e luz do mundo. Para que vocês possam libertar outros. O mito do Platão, a caverna, vai dizer isso. Exemplifica muito bem isso. João 8:32 vai dizer isso também: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Para que você possa realmente defender a verdade, conhecer a verdade, se for preciso, morrer por ela. Deus abençoe vocês, uma santa noite. Fiquem com Deus e até a próxima.